A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós, amém? Amém. Paizinho querido, muito obrigada, Senhor, por mais uma semana que se inicia hoje, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos sustentado, Deus. Obrigada, Senhor, porque nós podemos, Senhor, abrir a porta da nossa igreja, Senhor, para te louvar, Senhor, para te adorar, ó Pai. Obrigada, Senhor, por cada pessoa, Senhor, que está aqui nessa noite. Fala aos nossos corações. Aceita, Senhor, o nosso louvor, Pai, a nossa adoração, no nome de Jesus. Amém. Bom, gente, hoje, quarto domingo, né, culto de missões, nós estamos em poucas pessoas aqui no templo. Eu coloquei uma revista em cada banco. E tem banco que tem mais de uma pessoa, mas tem banco que está com revista e sem ninguém, tá? Não é obrigatório, mas você pode pegar essa revista e levar para a sua casa. Essa revista, são as revistas Portas Abertas do decorrer do ano de 2024. Vai ter alguém premiado que vai pegar a de dezembro. Tem 2 de dezembro misturada aí também. E as demais são dos outros meses de 2024. É uma maneira de vocês estarem conhecendo um pouco mais da Igreja Perseguida, que é o tema que nós vamos estar falando no nosso culto de missões hoje, tá bom? No mais, a agenda da igreja, os avisos, né, nós temos nas nossas redes de comunicação. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 4. Hebreus, capítulo 4, eu vou ler do verso 14 ao 16. A minha Bíblia é na edição Linguagem de Hoje, tá bom? Portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus, o nosso grande sacerdote. Não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos a graça que precisamos. Encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Eu vou ler de novo, irmãos, dessa vez vou tentar errar menos. Portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Nos acheguemos, então, a esse trono de graça. Curva a sua cabeça, coloque o seu coração diante de Deus e busque essa graça. Confesse os seus pecados, coloque os seus anseios, e depois de um período de oração, eu peço para que a Isa venha aqui à frente e conduza a igreja numa oração de confissão. Senhor nosso Deus, Pai de amor, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui em Tua casa, louvando o Teu nome, Pai. Pedimos agora que o Senhor nos perdoe de tudo aquilo que temos feito mal,
de todos os pecados que temos cometido, porque somos humanos, somos falhos, que o Senhor jogue-os no mar do esquecimento e nos perdoe, Pai. É o que eu te peço. Conduza o culto agora, que nós possamos ouvir a Tua palavra e que o Espírito Santo mova o nosso coração para entender mais de Ti, Pai, aqui essa noite. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu convido a amada igreja a se colocar em pé. Nós vamos ler de maneira responsiva o texto de Lucas, do 1 ao 20. Eu leio os ímpares e os irmãos leem os pares. É Lucas capítulo 2, eu não falei, né? Lucas capítulo 2, do 1 ao 20. Eu lerei os ímpares e os irmãos os pares. Dá para ler até lá. Ó. Naquele tempo, o imperador Augusto mandou uma ordem para todos os povos do império. Todos agora então, todos foram se registrar, cada um na sua própria cidade. Por isso, José foi de Nazaré, a Galiléia, para a região da Judéia, a uma cidade chamada Belém, onde tinha nascido o rei Davi. José foi registrar-se lá, porque era descendente de Davi. Levou consigo Maria, com quem tinha casamento contratado. Ela estava grávida. E aconteceu que, enquanto se achavam em Belém, chegou o tempo da criança nascer. Então, Maria deu à luz o seu primeiro filho, enrolou o menino em panos e o deitou numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na pensão. Então, um anjo do Senhor apareceu, e a luz gloriosa do Senhor brilhou por cima dos pastores. Eles ficaram com muito medo. Mas o anjo disse: não tenham medo, estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para vocês. E ela será motivo de grande alegria, também para todo o povo. Hoje mesmo, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. Essa será a prova. Vocês encontrarão uma criancinha enrolada em panos e deitada numa manjedoura. No mesmo instante, apareceu junto com o anjo uma multidão de outros anjos, como que se fosse um exército celestial. Eles cantavam hinos de louvor a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas do céu, e paz na terra para as pessoas a quem Ele quer bem. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém para ver o que aconteceu. Vamos ver aquilo que o Senhor nos contou. Eles foram depressa e encontraram Maria e José, e viram o menino deitado na manjedoura. Então, contaram o que os anjos tinham dito a respeito dele. Todos os que ouviram o que os pastores disseram ficaram muito admirados. Maria guardava todas essas coisas no seu coração e pensava muito nelas. Então os pastores voltaram para os campos, cantando hinos de louvor a Deus pelo que tinham ouvido e visto. E tudo tinha acontecido como o anjo havia falado.
Amém, irmãos. A igreja pode se assentar. Se você é uma pessoa observadora, uma parte desse texto foi lido no culto de domingo passado. Mas eu achei importante repetir, porque ainda estamos, né, na ideia do Natal. O nosso culto comemorativo foi domingo passado. Mas ainda estamos, né, acho que nem falar espírito de Natal, para ver a ideia do Natal. E eu repeti o texto todo para a gente lembrar de todo o contexto, quando o nosso Deus, que é atemporal, que é eterno, resolve se colocar em forma humana e nascer entre nós. Mas o que eu quero chamar a atenção desse texto todo que nós lemos é sobre a figura do pastor. Hoje de manhã a gente conversou alguma coisa sobre isso. E a gente viu que o pastor, ele era um grupo muito discriminado da sociedade daquela época. Ele era discriminado entre os religiosos, porque, por conta do trabalho que eles tinham, eles não tinham condições de seguir os rituais que a religião impunha. Eles eram discriminados pela sociedade, porque, como eles andavam de lá para cá, tinham contato com todo mundo, a sociedade achava que eles não eram pessoas confiáveis, que eles eram ladrões, mas foi exatamente esse grupo de pessoas totalmente improvável que Deus escolheu para ser o primeiro público para ver o Deus encarnado, esse menino que nasceu entre nós numa manjedoura. E o que me chama a atenção também, mesmo eles sabendo que eles não eram bem vistos na sociedade, eles não se intimidaram. Eles contaram para os outros a experiência que eles tiveram. E hoje é culto de missões, e é esse desafio que eu faço para mim, em primeiro lugar, e para todos nós. Que, independente das circunstâncias, independente como nós somos vistos pela sociedade ou no grupo onde nós frequentamos, foi contado para nós as boas novas de que Jesus nasceu. Foi contado para nós de que Ele é o Messias. E nós, assim como esses pastores, que nós tenhamos a coragem, a ousadia de compartilhar com os outros essas boas novas. Tá bom, irmãos? Quão bom estar na presença de Deus com os irmãos. Estou muito contente de estar aqui com vocês. E muito contente que as crianças estão aqui também. Crianças, vocês estão contentes de estar aqui? Ou preferiam estar lá no cultinho? É uma honra estar aqui, viu, com a gente. Então, tá. Olha, eu sei que vocês estudaram a Bíblia o ano inteiro com as tias. Então, vamos ver como é que está o conhecimento das crianças também. Todos vão estar participando desse culto, tá bem? Que Deus bom, que Deus amoroso nosso. Que introdução maravilhosa, né? O primeiro versículo que eu gostaria de falar, crianças, vê se vocês me ajudam aqui. Qual que é mesmo aquele que está em João 3,16? Quem lembra de cor? Alguém lembra? Muito bem, muito bem. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o 17 diz assim: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que fosse salvo por meio dele. Nossa, que bênção, né? Eu adicionaria um versículo aqui, né? Olha aqui. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para morrer por nós. Agora, Jesus morreu por nós. Jesus amou o mundo de tal maneira que aceitou morrer por nós. Amém? Ele não foi forçado. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para morrer por nós. E Jesus amou o mundo de tal maneira que aceitou essa missão por amor por nós. E isso não enquanto nós já estávamos salvos, bonzinhos, mas enquanto nós ainda éramos pecadores. E ainda somos, na verdade. Amém? Essa é a missão de Deus, a missão de Jesus, nos reconciliar com Ele. É fácil essa missão? Vocês acham que foi fácil essa missão?
de Jesus morrer na cruz por nós? Quem acha que foi fácil? Levanta a mão. Eu acho que não foi fácil morrer na cruz, né? Ele mesmo fala, nossa, se fosse possível, passe de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Olha que fé. A missão não é fácil. Essa é a missão de Deus, mas Deus usa também a igreja. A igreja também tem uma missão. Qual que é a missão da igreja, gente? Quem pode falar em uma missão da igreja? Crianças? Ide pregai. Nós também temos uma missão de ser luz, sal da terra, luz do mundo, de ajudar os necessitados. Não é verdade? Como é que a gente é sal da terra e luz do mundo? A gente é sal da terra e luz do mundo quando a gente faz aquilo que Jesus faria, se Ele estivesse aqui. Quando a gente ajuda alguém, quando a gente tem paciência, quando a gente faz a vontade de Deus, mesmo quando a gente não quer. Quando a gente se levanta contra a injustiça, contra a violência, porque Jesus também se levantava contra a justiça e contra a violência. É fácil, nós como igreja, certo? Nós somos a igreja. É fácil essa missão? É difícil, né? Qual a principal resistência que a gente tem? O que vocês acham? O que é difícil para a gente seguir essa missão? Primeiro, a nossa vontade mesmo, não é verdade? A gente quer conforto, a gente quer, assim, servir a Deus, por exemplo, como os missionários, tem que ter uma renúncia de muitas coisas que a gente gosta na vida. Nem todos estão para isso. Mas tem outras maneiras de servir a Deus, que também não é fácil. Nós temos 2 grandes inimigos. Um deles é o nosso próprio coração, que tem tantas ansiedades, tantos desejos, e outro é o grande inimigo, Satanás. Satanás é nosso inimigo? É. Inimigo de Deus? É. Inimigo da igreja? É. Ele tem uma missão? Não. Tem. Tem ou não tem? Tem. Qual que é a missão dele? A missão dele é o que a gente vai falar hoje. Numa guerra, não é importante a gente conhecer o nosso inimigo? Não é? Se você vai, não só numa guerra, no esporte, um time, ele estuda a tática do adversário, porque o Satanás também ele é conhecido como adversário. Ele tem uma missão, e essa missão é lutar contra nós, lutar contra a igreja. O que Deus fez é bonito? Quem acha que o que Deus fez é bonito? Deus acha que é bonito, porque quando Ele fez, Ele falou assim, e fez, e Deus achou aquilo bom. Mas o inimigo, ele quer que isso pareça feio. Então, quando a gente vê a degradação da natureza, é o inimigo querendo mostrar, isso é feio. Quando a gente peca ou faz alguma coisa errada, é uma maneira de que o inimigo vai falar, olha só, criação de Deus. Então, uma vida de fé em Jesus Cristo é uma vida de conflito. Jesus se referiu ao inimigo, ao demônio, como nosso inimigo. Tem várias referências aqui, Mateus 13, 39, Lucas 10, 19. Quem quiser um resumo desse estudo de hoje, pode me pedir, ou pede para a Flávia, para a equipe de comunicação, que a gente manda, tá? Um material adicional. Como tal, ele odeia o povo de Deus e tenta destruí-lo. Ele faz isso como uma estratégia de infiltração, neutralização e destruição. Ele tem estratégia. Vocês acham que se a gente conhecer as estratégias do inimigo, fica mais fácil para a gente se defender? Eu acho que sim. Vamos lá, então. Apesar de que tem muita gente, né? Quem aí na escola, no trabalho, não escuta falar, mas Deus não existe, ou então o diabo não existe, né? Mas é da natureza, uma das partes da natureza de Satanás é mentir. Porque ele começou sua carreira como um ato de autoilusão, ele tentou se enganar. Sabe aquela pessoa que canta mal pra caramba e acha que canta bem?
E se alguém fala que ela canta mal, ela vai falar assim, você não sabe nada de música, né? Então, quem que ela vai querer por perto? Só quem acha que ela canta bem, mesmo que não seja de verdade. Ele é assim. Satanás, ele é assim. Ele foi criado como Lúcifer, anjo de luz, para trazer os louvores na presença de Deus. Mas ele olhou para ele mesmo, ele foi um narcisista. Ele olhou para ele mesmo e falou, nossa, como eu sou. Ele dizia em seu coração, eu exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Serei semelhante ao Altíssimo. Ao enganar a si próprio, acreditando que ele poderia reivindicar uma posição igual ao Altíssimo, Satanás caiu de sua posição de alta honra. Ele se tornou o pai de quem? Pai da mentira. Quem sabia por que ele chamava o pai da mentira? É por isso. Porque ele se enganou a si mesmo. Ele inventou uma mentira que ele quis acreditar e quando viu não dava. E ele levou um monte de gente, um monte de anjos junto com ele. Ele se tornou, então, o pai da mentira, dependendo de uma rede de auto-engano e ilusão para manter sua fantasia de igualdade com Deus. Só que ele acreditou nisso. Então, ele quer convencer todo mundo disso. Ao reivindicar igualdade com Deus, o diabo é forçado a mentir para si próprio sobre cada aspecto da realidade. Então, ele é o pai da mentira porque ele mente para ele mesmo. Ele acha que é o tal. Né? E ele tem vários nomes, a Bíblia fala de vários nomes. Nos evangelhos, de 29 vezes que os evangelhos fazem referência a Satanás, 25 foi Jesus que falou. Ou seja, é uma realidade importante que a gente tem que estar atento. Ele é conhecido como adversário. O nome Satanás significa, é uma palavra usada 52 vezes, vem do hebreu, e a palavra Satanás significa adversário, opositor. Adversário, aquele que você quer ir e não deixa. Aquele que você quer fazer alguma coisa, não deixa. É seu adversário. Ele é acusador, ele também é chamado de demônio, caluniador, acusador, tentador, enganador, homicida e mentiroso. Tem mais. Vocês acham que ele é um adversário digno de respeito? Não. Respeito no sentido de não subestimar. A gente tem que tomar cuidado com os dois extremos. Um extremo é achar que ele não existe, ou que não acontece nada, ele está ocupado com outras coisas. E o outro extremo é achar que tudo é coisa do diabo. A gente tem que tomar cuidado com esses dois extremos. Examinando as Escrituras e orando. Estratégias do inimigo. Eu dividi as estratégias em 3. Estratégia contra a criação. Porque a criação, a natureza, ela louva a Deus. Ela é tão linda, ela louva tanto a Deus, que os povos mais nativos, eles idolatram a natureza, de tão linda que ela é. Eles confundem, na verdade, né, a criatura com o Criador. Na verdade, a criatura não é o Criador, mas eles confundem. Com violência, guerras, degradação. Quando a gente polui, a gente está ajudando o inimigo a fazer a missão dele, né? Ele luta contra a igreja, ele persegue a igreja. Ele perseguiu a igreja primitiva. Ele persegue a igreja contemporânea, como a gente viu hoje aqui, né? E vocês estão vendo na revista, aquelas pessoas que estão ali na linha de frente, na luta. Nós estamos na retaguarda, apoiando o coração, apoiando com recursos. E ele tem estratégias contra o inimigo, contra nós como pessoas também. Ele usa o engano, a sedução, o ciúme, inveja, mentiras, meias verdades. Vocês sabem o que é meia verdade? Tem meia verdade? É quando a gente usa uma verdade, mas dá uma distorcidinha, sabe? Né? Vamos ver algumas aqui. Mas a Bíblia fala que cada um é tentado
pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Ou seja, a gente tem que olhar o que está no nosso coração, porque é ali que o inimigo vai usar a estratégia dele. E ele se... Veja bem, olha que interessante. Se ele persegue a igreja, ele coloca falso ensino, coloca mentira, distração, ele persegue os irmãos, e ainda assim não funciona, ele vai acusar. É outra estratégia dele. Ele acusou Jó. Jó fez alguma coisa de mal? Quem conhece a história de Jó? Jó era um homem bom. Satanás foi lá falar para Deus assim: esse Jó aí, que é bom, né? Ele é bom porque o Senhor dá tudo para ele. Quero ver tirar os bens dele para ver se ele vai continuar sendo fiel. Ele fala: tá bom, vai lá. E ele continuou sendo fiel. Aí Satanás volta lá e fala assim: ele continua sendo fiel, mas ele tem saúde, né? Tira a saúde dele para ver se ele vai continuar sendo fiel. Aí tira a saúde. E ele continua sendo fiel. Ele acusou Jesus, acusou Judas, acusou Pedro, né? A acusação contra Jesus era muito interessante, né? Está lá em Lucas 7, 33, 34, né? Pois veio João Batista, que jejuava e bebia vinho, e vocês disseram: ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e vocês dizem: aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Olha só. Ou seja, mesmo a gente fazendo tudo certo, nós vamos ser acusados. Porque as boas intenções das pessoas, mesmo a dos santos, ele vai deturpar para acusar. Mas nós temos um advogado. Quem é esse advogado? Jesus é o nosso advogado. Antes de Pedro negar a Jesus, Jesus já falou para ele: olha, Satanás quis te peneirar, mas eu intercedi por você. Então nós temos alguém que intercede, ele é o nosso advogado. Jesus é o nosso intercessor. As estratégias de Satanás não mudaram, ele continua usando as mesmas estratégias. Vamos usar como texto base, até agora foi a introdução, o quente agora vai chegar. Gênesis 3, de 1 a 8. Vamos ler Gênesis 3, de 1 a 8. Olha só, vamos lá no início, na criação. Vamos ver qual foi a estratégia que ele usou para enganar Eva e Adão. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta perguntou à mulher: foi isso mesmo que disse Deus? Não comam de nenhuma das árvores do jardim? Olha lá, vamos prestar atenção na estratégia. Próximo, por favor. A mulher respondeu à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim? Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. A serpente disse à mulher: certamente não morrerão. Meias verdades aí, nós vamos falar dela. Mas é que Deus sabe que no dia em que comerem dele, os seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Lembra o que esse conhecedores aí, olha, como Deus, ele jogou aquela seta que ele usava com ele mesmo. Eu vou ser como o Altíssimo, vou colocar meu trono acima do trono de Deus. Ele está usando as mesmas mentiras que ele usava com ele. Quando a mulher viu que a árvore era boa para o alimento, atraente aos olhos e desejável para dela se obter sabedoria, tomou do seu fruto e comeu. Também deu ao seu marido, que estava com ela, e ele o comeu. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Por isso, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram algo para cobrir-se. Quando o homem e a mulher ouviram o som de Deus, que caminhava pelo jardim ao sopro do vento do dia,
O Senhor Deus, porém, chamou o homem e perguntou, onde estás? Era até o 8. Bom, vamos ali regressar no 1. Gênesis 3, 8 a 1. Ora, a serpente era mais astuta, perguntou à mulher. Próximo slide, por favor. Foi isso mesmo que Deus disse, não coma de nenhum jardim? Aí, ele pega e fala assim, não, pode passar. A mulher respondeu, pode comer de todos os frutos. Então, olha só, suas palavras parecem ter sido escolhidas cuidadosamente para fazer com que Eva questionasse o quê? A Deus, a confiabilidade de Deus. É isso que está em jogo na nossa vida. O inimigo ele vai tentar de tudo para fazer com que a gente desconfie de Deus ama a gente. A mamãe ama vocês? Se alguém chegar aqui e falar assim, sua mãe não te ama não, você vai acreditar? Não. Era mais ou menos isso. Foi falar para Eva assim, Deus não... Vocês não vão morrer não. Sabe onde está a meia-verdade aí? A meia-verdade é que eles não morreram na hora, né? Não foi assim, comer, pá. Não. A morte entrou na vida a partir desse pecado. Naquela época, os patriarcas, eu esqueci de anotar isso aqui, mas viviam assim 800, 900 anos. E com o tempo, eles foram, vocês já chegaram a estudar isso? O número de quantos anos viviam? Com o tempo, a gente foi diminuindo, 70, chegou a 30, depois voltou a subir, hoje a gente está em média 70, 80, quando muito. É dessa maneira. E outra morte que é a separação de Deus. Né? Então, veja, foi isso mesmo que Deus disse, não comerás da árvore do jardim? Ele queria que Eva percebesse Deus em sua própria perspectiva diabólica, questionando os motivos e as intenções de Deus. Minha mãe não quer que eu vá na festinha, porque ela não gosta de mim. Ela tem os motivos dela. Às vezes a gente não sabe, na verdade. Por que a gente não pode fazer alguma coisa? Por que o papai e a mamãe não permitem? Da mesma coisa com Deus. Mas se a gente confia, a gente sabe que Ele quer o nosso bem. Faz sentido, gente? Ele queria que ela temesse que os planos de Deus para ela pudessem violar sua individualidade e ir ao contrário das suas necessidades e desejos mais profundos. Porque, veja, se ela não tivesse dentro do coração dela assim, ai, nossa, que legal ser igual a Deus, ou ela falasse, estou bem como eu estou, aquilo não teria colado, sabe? Então, aquela mentira, aquela seta do inimigo, encontrou morada. Às vezes, alguém nos provoca, ou um amiguinho na escola, né? Quando eu era criança na escola, tinha uma menina que gostava de brigar, então ela chegava assim na gente, dava umas ombradas, assim, ai, estou com vontade de brigar, né? Tinha isso, não sei se tem hoje, mas tem certos tipos de provocação, e não é só quando a gente é criança, também quando a gente é adulto, no trabalho. Mas, se você vê isso como um convite, você pode aceitar ou não. Verdade. Precisa de 2 para brigar, não é? Então, a gente pode aceitar ou não. Ela aceitou o convite. Né? E nós também, porque nós temos essa mesma natureza. O diabo depois deturpou a verdade de advertência de Deus e disse, certamente não morrerá, tendo plantado dúvida na mente de Eva em relação à bondade de Deus. Vocês não vão morrer. E outra coisa, ele queria que Eva acreditasse que não haveria consequência em relação ao pecado. Não faça nada, pode comer. Não vai acontecer nada. Provérbios também nos alerta disso, né? Vão te chamar, vamos lá, vamos roubar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos arrumar um dinheiro fácil. E o inimigo fala assim, não, ninguém vai pegar. Uma das causas da impunidade, de muita violência, até roubos, é porque as pessoas acreditam que não vai acontecer nada. A chance de eu ser pego é baixa. Se não vai acontecer nada, a pessoa arrisca.
E essa é uma mentira, porque sim, há consequência para o pecado. A morte veio através do pecado. E ele continuou. Olha só, não acabou, hein? Então, duas. Primeiro, ele quis dizer que não tem consequência do pecado. E depois ele vem, olha, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Essas palavras foram um ataque de novo à bondade de Deus e um apelo ao orgulho de Eva. Satanás retratou o Senhor como negando a Eva e Adão a única coisa que lhes traria realização completa, igualdade a Deus. Essas palavras perversas vieram direto dentro do coração dele, refletindo a sua própria visão de Deus. Então, veja, é um inimigo muito astuto. Ele sempre vai tentar fazer com que a gente desconfie da bondade de Deus. Mas pense em Deus como um Deus de amor, que nem a gente viu aqui. Que nos ama e é digno de confiança. Tanto que ele deu o seu filho. E as suas mentiras continuam até hoje. Primeiro, você não pode confiar em Deus, é uma mentira isso. Ele quer que a gente não confie em Deus. Ele não está preocupado com a sua felicidade. Né? Porque só que ser conhecedor do bem e do mal não trouxe felicidade para Eva e Adão. Né? Não há perigo em desobedecer a Deus. Ele sabe que você pode ser igual. Isso, inclusive, é um tipo de pregação de nova era, das novas ideologias. Você não precisa de Deus. Você tem Deus dentro de você. Você tem tudo que você precisa para ser feliz. Você não precisa de ninguém. O individualismo. Mas isso é uma mentira. Porque nós precisamos um do outro. A gente precisa dos pais quando a gente nasce. A gente precisa dos filhos quando a gente está para morrer. Mas Deus mostra o seu amor dando o seu filho. Eu sei que é difícil a gente falar, mas Príncipe da Paz, né? Nós cantamos aqui, Cordeiro de Deus que nos trouxe a paz. A gente vê paz no mundo? A gente não vê paz no mundo, né? É difícil. Então, eu entendo que a violência, aquilo que a gente vê no mundo, fica difícil a gente falar, mas cadê Deus que permite isso? Cadê Deus que não vê aquilo? Mas isso tudo é fruto do mal. Né? Essa paz, e isso foi difícil para os apóstolos também, para os discípulos, porque o que eles estavam esperando? Isaías 11, 6-9 diz que o lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará como um bode e o bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Essa é a promessa de Deus, mas não chegou ainda. Os discípulos estavam esperando isso, os judeus estavam esperando isso, mas Jesus sabia disso. O que ele falou para eles? Está lá em Mateus 10, 34. Não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz. Vim trazer espada. Porque é uma guerra. Nós estamos do lado... Que lado nós estamos? Qual que é a nossa missão? E muitas vezes, gente, muitas vezes nós, bem intencionados, damos lado para o inimigo. Pedro, quando Jesus falou que ele ia ser crucificado, ele falou, não, longe disso. Aí o que Jesus falou para ele? Afasta de mim, Satanás. E logo depois, você me ama? Né? Ou seja, nós também somos usados. O importante é que a gente perceba, assim que a gente perceber que a gente fez algo errado, é nos arrepender e pedir perdão a Deus. Porque Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Eles esperavam o príncipe da paz. Isaías 9, 6, parecido com o que a gente leu aqui. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Governo. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Cadê essa paz?
A resposta está em Romanos 1:5, em toda a Bíblia, mas essa passagem aqui, eu até pedi para que coloquem Romanos 5. Nós vamos ler de 1 a 5. Recapitulando, com o pecado entrando, nós nos separamos de Deus, não é verdade? Com a morte de Jesus, nós somos reconciliados com Deus. Romanos 5, ainda não. Era isso. Romanos 5, podem abrir suas Bíblias. Romanos 5, de 1 a 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé por quê? Porque é graça, não fizemos esforço nenhum, além de aceitar Jesus. Temos paz com Deus. A paz, Jesus é o príncipe da paz que nos reconecta com Deus. Essa paz que nós perdemos com Deus, que nós tínhamos no Jardim do Éden. Por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Olha lá, esperança, algo que a gente já não tem ainda. Não só isso, mas também nos gloriamos na tribulação. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E a perseverança é um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona. Deus não nos decepciona. A Bíblia fala que se a mãe nos decepcionar, Deus não vai nos decepcionar. É uma esperança que não decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então, Deus nos dá toda a ferramenta, o seu amor, o seu Filho e o poder do Espírito Santo. Somos justificados, pois, pela fé e tenhamos paz para com Deus. E essa paz, não, né, essa paz que eu tenho em minha alma, não é porque tudo me vai bem, mas é porque eu amo o meu Senhor. E o mundo antigo tinha muito mais violência, melhorou muito, mas eu acredito, ainda diz as Escrituras, que ainda vai piorar. Por isso a gente tem que estar firme. Os cristãos, quando a gente faz a vontade de Deus, melhorando a união, a comunhão, ajudando as pessoas, perdoando, isso tudo é a paz. A gente está multiplicando a paz. Quando a gente prega o Evangelho, é o Evangelho do quê? Da paz. Não é a paz como o mundo a dá. A paz que o mundo dá é uma paz temporária. A paz que Deus nos dá é uma paz que ela dá uma paz que é uma confiança na eternidade. Com essa paz, a gente para de ter medo da morte. Porque tem medo da morte, tem medo de viver também. A morte é uma coisa difícil. Mas essa paz é uma paz que nos ultrapassa, nos faz não ter mais o medo dessa morte. Porque o medo é algo que nos impede de viver uma vida plena, inclusive, de nos se posicionar num momento de injustiça, num momento de violência, que a igreja tem que se posicionar. O medo, muitas vezes, nos impede. Mas a gente tem que escolher que medo ter. Mateus 10, 28. Abram suas Bíblias, por favor. Mateus 10, 28. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Não tenham medo de quem mata o corpo, mas não pode matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Quem é esse? Quem tem poder de destruir tanto a alma como o corpo? Não. Ele só tem direito de destruir o corpo. Mas quem pode jogar nossa alma para o inferno? Só Deus. Só Deus.
Ele tenta levar a gente junto, Satanás. Bom comentário seu. Por isso que tem esse versículo. Porque esse versículo, ele está dizendo o seguinte, ó, não é para ter medo de Satanás, não. Nem dos seus servos. Porque o pior, tem uma história, eu não sei a origem, mas tem uma história de um missionário, né, que ele foi assim, olha, ou você que estava sendo ameaçado de morte pelo seu trabalho. Ele falou assim, olha, a sua arma é me matar. E a minha é morrer. Né? Então, o mundo pode tirar a nossa vida, mas não pode tirar o nosso amor com Deus, não pode lançar a nossa alma no inferno, não. Isso é só Deus. Mas com a reconciliação que temos com Jesus, nós temos que ficar firme nisso, porque Ele vai nos acusar, mesmo se a gente fizer tudo certo. Mas a nossa fé está onde? Em Jesus, que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E Deus é bom. Gente, a gente tem que repetir isso o tempo todo. É uma decisão. Confiar em Deus, ou em qualquer pessoa, é uma decisão. Perdoar é uma decisão. Confiança não é um sentimento. Eu sinto, eu não sinto. Não. Eu decido confiar. E se você se esquecer que você tomou essa decisão, você se lembra. Eu confio. Né? Eu fiquei com medo. Aí você se lembra. Põe lá. Eu confio em Deus. Tome essa decisão de confiar em Deus. Conheça a Deus. Como que a gente conhece a Deus? Através das Escrituras, através da oração. Deus se revela através das Escrituras. Aliás, aspas aqui, é um bom momento, né? Quem aqui já leu a Bíblia inteira, uma vez, pelo menos? Levanta a mão. Quem tem vontade? Nunca leu, mas tem vontade? Né? Uma oportunidade. Eu tenho um planinho de leitura bíblica, 10, tá? Tem muitos disponíveis na internet. Você pode ler, por exemplo, um ano só o Velho Testamento, depois você lê o Novo. Então, pode ser um propósito. A gente tem uma missão de vida, mas a gente pode ter uma missãozinha menor, né? Hoje a missão pode ser passar de ano. A missão, semana passada, era fazer um culto bonito, cantar direitinho no coral. Mas a gente tem uma missão maior. Mas pode ser uma missão desse ano, ou como a gente chama, no mundo secular, de objetivos. Ore todo o tempo. Então, como podemos derrotar? Então, vamos recapitular ali, né? As mentiras do inimigo. Já estamos caminhando para o final, tá? Então, vamos recapitular. Ele mente para a gente dizendo que a gente não pode confiar em Deus, que Deus não está preocupado com a nossa felicidade, que não há perigo em desobedecer. Nossa, olha essa mentira. Não há perigo em desobedecer a Deus. Ele sabe que você pode ser igual a Ele e você sabe o que é melhor para você. Gente, a gente não sabe o que é melhor para a gente. A gente acha que sabe. Deus sabe o que é melhor para nós. Então, como então que a gente vai nos defender, né? Conhecer a Deus. Então, fica a dica, leitura da Bíblia. Decida confiar em Deus. Confiar em Deus é uma decisão. Exercite a fé. Fé a gente tem que exercitar, é uma ação, é um verbo, né? Não é um verbo, fé. Mas a gente tem que exercitar. Isso vai construir relacionamento de confiança. Como é que é exercitar a fé? A fé é a gente toma a decisão mesmo antes de a gente saber o resultado. Né? Primeiro você dá o passo e Deus põe o chão. Então, pense assim, puxa, pessoas às vezes que estão... Uma médica, chama Ana Cláudia Quintana Arantes, ela falou que o maior exemplo de fé, que assim, tem muita gente, ela cuida de pessoas que estão morrendo, em cuidados paliativos, e ela falou que tem muita fé que na hora do vamos ver, amarela. Né? E aí ela falou assim, olha, um exemplo de fé que ela viu, que foi o seguinte, tinha uma menina que tinha, lá, muitos anos atrás, um diagnóstico de uma doença fatal, que era AIDS, naquela época matava, e a mãe falou assim, não se preocupe, nós vamos enfrentar isso juntos. Se temos que passar por isso, nós vamos passar e vamos enfrentar isso junto. Deus vai estar conosco. Essa não é assim cristã, não sei, não fala também, mas ela falou que esse é um exemplo de fé que ela vê no dia a dia, quando vê. E às vezes aquelas pessoas que são mais que parentam, na hora do vamos ver, amarela. Então essa é a fé que Deus espera da gente, que a gente confie nele, que mesmo numa situação difícil,
Ele vai estar do nosso lado. Porque a paz que Ele veio trazer não é a paz de que tudo vai acontecer tudo bem aqui. É a paz para com Deus. Né? Justificados, pois, né, pela fé, tenhamos paz para com Deus por meio de nosso Senhor Jesus. Leve a sério a estratégia do inimigo. Leve a sério. Nosso general é Cristo. Ele é poderoso e Ele vai derrotar. Mas a carne ainda é fraca, a Bíblia fala. Fala para os discípulos: sede firmes, vigiai, jejuai e coloquai a armadura de Deus. A nossa fé tem que ser inabalável, é o capacete. Ele vai tentar. Jesus foi tentado com meias verdades. E nós não vamos ser? Claro que vamos. A gente tem que estar preparado. Firme na confiança. É como se fosse falar assim: sua mãe não gosta de você. Aí vocês vão falar assim: não, Deus gosta de mim sim, eu tenho certeza. Isso é mentira. Amém? E como missão pessoal, então? Né? Nós falamos da missão da igreja, nós falamos da missão de Deus, nós falamos da missão do inimigo. Eu acho que eu esqueci a minha aqui, né? Nós também temos missões como pessoas. Eu escolhi, para fechar esse estudo, né, essa palavra, com a missão, que é a oração de São Francisco de Assis. Que essa missão, que essa oração seja a nossa missão. Eu vou ler aqui. São Francisco de Assis, um italiano, como é que fala? Um monge italiano, de 1100 e pouco, assim, ele é muito antigo, ano 1000 depois de Jesus. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Olha que lindo. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Atenção, crianças, atenção. Quero que vocês prestem atenção, porque essa é a nossa missão. Essa é a missão de Francisco de Assis, e eu acho que ela pode ser uma nossa missão. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Aonde houver dúvida, que eu leve a fé. Aonde houver desespero, que eu leve a esperança. Aonde houver tristeza, que eu leve a alegria. Que aonde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar que ser amado. Porque a gente já tem o maior amor, né? Pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, é morrendo que se vive para a vida eterna. Eu vou ler de novo com vocês de olhos fechados. Só uma coisa. É atribuída a Francisco de Assis, mas dizem que talvez seja anônimo. Mas vamos lá. Feche os olhos e faça disso a sua oração. E depois vocês busquem na internet. Põe a linha de missão para esse ano, né? Para a nossa vida. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Aonde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado. E morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Amém? Obrigada, irmãos. Amém. Vamos orar? Queria convidar todos vocês para que se coloquem de pé. Eu vou orar, eu quero abençoá-los e depois a gente vai cantar juntos Noite de Paz. Paizinho querido, somos gratos, ó Deus, porque em Ti encontramos paz
para os nossos corações. Em Ti, ó Deus, encontramos alívio para a nossa alma. Em Ti encontramos a esperança que nos faltava. Obrigada, Pai, porque a Tua luz brilha e brilha até esse dia perfeito, ó Deus. Que assim seja, que assim continue sendo, que a gente caminhe na Tua direção, tendo o Senhor como nosso guia, aquele que nos instrui, que nos revela o caminho. Que o Senhor nos fortaleça a nossa fé. Nos ajude, Pai, para que a gente consiga perceber as realidades que nos cercam, não com os nossos olhos que são limitados, mas com os Teus. Dá-nos, ó Deus, os Teus olhos. Dá-nos a Tua mente, a mente de Cristo. E dá-nos o Teu coração, ó Pai, para que a gente viva com esse propósito de revelar a Tua beleza, de revelar essa luz que é Jesus Cristo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que a luz de Jesus brilhe na sua face, por onde quer que você andar. Que o amor do nosso Deus, a quem nós podemos chamar de nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, nosso Senhor, e que a doce companhia, essa presença consoladora do Espírito Santo de Deus, seja com você, com os seus e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Hoje, todos os dias e sempre. Amém.